Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Os irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Amém. É um prazer maravilhoso de estar aqui na presença, de estar aqui na igreja trazendo a palavra. Eu fico muito feliz e muito grato em nome do Senhor Jesus. Já era para mim ter vindo, irmãos, mas deu uns contratempos, tive que fazer umas mudanças também, né? Mas graças a Deus deu tudo certo. Mas antes de começar, irmãos, eu queria que o pastor ficasse aqui. Eu preciso da esposa do pastor também, que vem aqui, pastor João e a pastora Eliane. Eu preciso fazer uma oração por vocês. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, Deus, Todo-Poderoso. Olha para o pastor, vocês. Eu estava aqui no altar, sentado, e Deus tocou para mim fazer uma oração por vocês quatro. Glória a Deus, aleluia. E é bom que essa semana vocês jejuam. Jejuam, irmãos. Porque o inimigo está querendo se levantar. E muitas das vezes, isso é para alerta para a igreja. O inimigo vai usar justamente aquelas pessoas que estão dando espaço para ele. E por incrível que pareça, são pessoas que leem a Bíblia, supostamente oram e supostamente jejuam. Não vou dizer quem é, qual é os nomes, que passou na minha cabeça, porque isso não pode nem interessar vocês. O que vai interessar neste momento é que vocês vão orar a Deus a semana toda, pedir misericórdia para essas pessoas, porque afinal de contas, irmãos, estão jantando vocês, estão almoçando vocês, estão jantando. Agora por quê? Porque quando a gente começa a fazer as coisas para Deus, agradar a Deus, Satanás se levanta, irmãos, e ele vai justamente usar as pessoas que estão dando espaço para ele fazer isso. A pessoa, em vez de se espertar, ou as pessoas de dizer, arreta daqui, Satanás, mas não, estão deixando espaço. Só que é o seguinte, irmãos, continue firme, seja o que for, continue firme. A hora que vir a tempestade, o que for, continue firme. Amém? Povo, estenda as mãos para eles aqui em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu oro neste momento, meu Deus, pelos teus servos que aqui se encontram, e em nome do Senhor Jesus Cristo, pela tua palavra e autoridade que o Senhor nos confiou, eu repreendo agora toda palavra de maldição. Eu repreendo agora todo espírito maligno que está se levantando ou que está se preparando para se levantar contra estes servos. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, eu peço ao Senhor, meu Pai, coloca as tuas mãos na vida de cada um deles e protege eles, meu Pai, de toda praga, de toda maldição, de toda boca, meu Pai, que vai falar, meu Deus, mal contra eles. Em nome de Jesus Cristo, quando eles jantarem eles, quando eles almoçarem eles, meu Pai, cala a boca deles, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, porque nós queremos pregar o teu evangelho. Nós não queremos, meu Pai, entrar em contrito com ninguém, mas sim de pregar o evangelho, porque nós queremos ser salvos e nós sabemos que o nosso lugar é o reino dos céus. Por isso, meu Deus, reveste a cada um deles com a armadura do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amém. Palmas para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos. Aleluia.
Eu gostaria que você abrisse comigo em 1 Reis, do capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18. Irmãos, olha só como é que são as coisas. Como que é Deus. Eu tô desde ontem aqui em Campo Largo, aproveitei e visitei a minha mãe, que faz tempo não via ela. Fui pregar numa igreja lá no Jardim Meliane. Deu certo de combinar com o pastor e aproveitar essa viagem toda de vir aqui para cá. Então eu vim direto lá da minha mãe e já vim para cá. E eu já tinha a palavra preparada para este culto aqui. Mas quando eu estava trabalhando sábado, para lá e para cá, naquele agito e corre daqui, corre dali, o Espírito Santo mandou mudar a mensagem. Então essa mensagem que eu estou trazendo aqui foi a mensagem mudada na hora pelo Espírito Santo, porque eu já tinha uma mensagem preparada. Só que essa mensagem é uma mensagem que eu já preguei. E eu preguei essa mensagem em 3 igrejas. Uma dessas foi numa inauguração, lá onde eu também estou congregando, que o Espírito Santo mandou pregar essa mensagem, e mais numa outra igreja agora mandou pregar essa mesma mensagem. Às vezes a gente pergunta, mas por que a gente prega tanta mesma mensagem? Como eu já falei até com Deus. Porque muitas das vezes o povo continua sempre no mesmo pecado, né, pastor? No mesmo pecado. Então essa mensagem, irmãos, vai trazer uma reflexão, e também vou aproveitar também o momento, como eu fiz na outra igreja, de dar um alerta, porque na igreja que eu preguei ontem, eu preguei sobre o Evangelho da cruz. Porque as pessoas estão esquecendo da cruz, as pessoas estão abandonando a cruz. Como diz Paulo, começaram no Espírito e hoje estão terminando da carne. O que nós fizemos aqui na frente, na oração por eles, é justamente isso. Estão deixando a cruz de lado. Eles não estão mais negando mais a sua vida pessoal. Eles não estão mais se preocupando. Agora por quê, irmãos? Porque quando nós estamos na luz, nós incomoda. Amém, irmão? Amém. Nós incomodamos. Eu já vi crente chegar e dizer, deixa o bichinho de lado. Eu falei, não, deixa o bichinho de lado, caramba. Não vamos deixar. Não vamos, irmãos. Diante de Deus. Você ficou lá no mundo o tempo todo sofrendo na mão do inimigo. Por que depois que você se converte tem que deixar ele quieto? Se ele vem, então venha, mas nós também vamos partir para cima. Amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Nós não temos que abaixar a bola para Satanás e para os demônios, não. Não tem esse negócio de chegar e dizer, vamos deixar ele quieto, não. Não vamos. Porque quando eu estava lá no mundo, quando você estava lá no mundo, quando você estava longe de Jesus, ele te deixou quieto? Não, me diga aí, ele deixou você quieto? Não deixou. O tempo todo te perturbando, o tempo todo destruindo a tua vida, o tempo todo destruindo a tua família. Aí depois que nós se convertemos, nós vamos cruzar os braços e dizer, vamos deixar ele quieto? Nós vamos se incomodar. Amém, irmão? Quem está na luz incomoda Satanás e seus demônios. Essa é a grande verdade. Amém, irmão? Vamos ler comigo então, versículo 30. Diz assim: então Elias disse a todo o povo, chegai vós a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor dizendo, Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. E então arrumou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse, enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre os holocaustos e sobre a lenha. E disse, fazei-o segunda vez. E o fizeram segunda vez. E disse ainda, fazei-o terceira vez. E o fizeram a terceira vez.
de maneira que a água corria ao redor do altar e ainda até o rego encheu de água. Diga graças a Deus. Vamos orar a Deus também para que Ele dê essa sabedoria e o entendimento dessa palavra. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, oramos ao Senhor neste momento por esta palavra, meu Pai. E pedimos neste momento a direção do Teu Espírito Santo. Meu Pai, por mais que eu, pastor aqui, que o Senhor me chamou, por mais que eu já preguei essa mensagem, eu não quero pregar porque eu já preguei essa mensagem, mas eu quero pregar porque eu sei que o Espírito Santo tem coisas fortes para falar com a igreja. Abençoa a vida do Teu povo, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. E enquanto o Teu povo está aqui, meu Pai, buscando a Tua face e ouvindo a Tua palavra, envia legiões de anjos lá na casa dessa pessoa para repreender toda a obra do mal, para repreender todo espírito maligno. Ah, meu Pai, que essa igreja agora fica pequena do tamanho, meu Pai, da Tua glória. Enche este povo agora, Senhor, com Teu Espírito Santo. Ah, meu Senhor Jesus, que eu diminua, o Senhor cresça, que eu desapareça, o Senhor apareça, que não seja eu, mas seja o Teu Espírito a falar com as Tuas ovelhinhas. Em nome de Jesus, meu Pai, eu peço ao Senhor, abençoa cada um, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que crê, diga amém. Desenculpe suas mãos e palmas para Jesus. Oh, glória. Pode tomar o seu assento. Aleluia. Glória a Deus. Antes disso tudo que nós estávamos lendo, o povo de Israel naquela época estava tomado por idolatria. Um povo que conhecia Deus, um povo que vivia a sua vida para Deus, e de repente resolveram idolatrar a Baal, servir a Baal. E nós estávamos lendo aqui já do início de que Elias, ele foi o que? Reparar o altar. Porque antes disso, Jezabel deu a ordem aos seus soldados para que fosse nos montes, aonde tivesse o altar, que ele seja quebrado, que ele seja o que? Destruído. E isso nos dias de hoje está acontecendo a mesma coisa. O altar que eu estou falando neste momento, irmão, não é este altar que eu e o pastor estamos aqui. Nós estamos falando deste altar que é o nosso coração. Quando eles chegaram para destruir o altar, para você ter uma ideia, não era um altar feito de pedrinhas, não, era um altar grande. As pedras eram enormes. Então, claro que não tinha como destruir. Então, o que eles faziam? Arrancava, empurrava, derrubava uma pedra aqui, derrubava uma pedra lá, para que não houvesse mais holocaustos. E o povo abandonou o altar, por isso que ele foi destruído. E hoje, quantos altares hoje estão sendo destruídos? Porque o povo está abandonando o altar, está deixando o inimigo entrar e destruir. Muitas das vezes ele não está deixando entrar para destruir, mas o altar já está empoeirado, o altar já está sujo, e ao mesmo tempo vai esquecendo desse altar. Isso. Quando nós falamos do altar, nós falamos do nosso coração, da nossa vida ao Senhor Jesus. E da mesma forma como estava pregando ontem, é a cruz. O que tem de pessoas que hoje estão deixando a cruz de lado. Eles não querem mais carregar aquela cruz, porque a cruz é pesada, irmãos. A cruz é pesada. Há uma responsabilidade na nossa vida. A partir do momento que você entregou sua vida para Jesus, você tem que entender, irmãos, que não vai ser coisa fácil com Ele. Vai ser difícil. Mas Ele fala que nós devemos suportar até o final. Ele fala que nós devemos permanecer firme. Ele mesmo diz que Ele já venceu o mundo. E com Ele nós também vamos vencer, amém, irmão? Amém. Aleluia! Glória a Deus. Então a cruz, ela é pesada, irmão. Não adianta você chorar, clamar, rezar, como falam por aí, ou chorar nas presenças de Deus, porque não está suportando, mas a cruz é isso.
ela é pesada. A partir do momento que você chegar e dizer para mim, para o pastor, e para o pastor Rubem dizer: ah, pastor, eu estou bem porque eu estou carregando a cruz. Então a gente vai chegar e vai dizer: então a tua cruz é uma cruz de papelão, é uma cruz de isopor, porque ela é pesada, irmão. O mesmo com o altar. Se eu não cuidar do altar, se eu não cuidar o que está dentro de mim, se eu não cuidar o que é de mais valorizado, que é o altar, aonde Deus faz a morada, então, irmão, é que nem eu comentei já em outras igrejas, quando eu preguei sobre isso. Este lugar ele vira para mim um palco. Se eu não for o altar aí embaixo, aqui em cima, esse lugar vai virar um palco para mim. Amém? Agora, se eu sou o altar aí embaixo, então obviamente eu subo aqui, que também vira o altar. Só que daí aqui começa a ficar diferente. Aleluia. Porque daí nesse momento, tanto eu como você, nós se tornamos lenha para esse altar. Glória a Deus. E quando nós se torna lenha para esse altar, irmão, o que a lenha precisa? De fogo. E quem é o fogo no nosso meio que desce do céu? O Espírito Santo. Palmas para ele. Oh, aleluia. Esse é o fogo que tem que descer em nós, irmãos. Aleluia, Jesus. Por isso que aí Elias veio, chamou todo o povo, vem até mim, e ele começou o quê? Reparar o altar. Como eu disse no início, eu já preguei essa mensagem. Quando eu preguei essa mensagem, o pastor João estava no dia que eu preguei, né, pastor João? Lembra, né? O pastor João estava. Essa mensagem, quando chegou, foi justamente naquela semana em que eu estava atribulado, em que passei por alguns problemas, foram muito difíceis, foram momentos que parecia que eu quase ia desistir, sabe? Foram aqueles momentos que me difamaram, me derrubaram, foram aqueles momentos que eu caí de joelhos diante de Deus. Por isso que eu trouxe aquela vez a mensagem. Quem lembra da mensagem que eu trouxe aqui pela primeira vez? Quem lembra? Esqueceram? Vai para o Getsemane. Lembram da mensagem que eu falei? Então foi isso que surgiu tudo isso, daí até que saiu essa mensagem, porque eu também tive que reparar o meu altar, eu tive que preparar ele. Eu fiquei tão atribulado que eu esqueci desse altar, e obviamente o inimigo já estava afastando, o inimigo já estava querendo destruir. E quando eu restaurei esse altar, aí Deus me deu essa revelação do rego, das pedras, da lenha, do novilho e dos 4 cântaros. E Ele me deu toda essa revelação. O altar, irmão, você tem que cuidar dele, zelar por ele, porque é a morada de Deus na tua vida. É esse altar. Você tem que ser esse altar e pegar fogo, irmãos. Amém? Cuidar dele, porque vai fazer a morada. É Deus ali, é o Espírito Santo ali, dentro de você. E muitas pessoas estão deixando isso. E eu falo de pessoas não lá de fora. Eu não estou falando das pessoas que estão no mundo. Eu estou falando de gente de dentro da igreja. Aleluia. Esse é o alerta que o Espírito Santo começou a me dar. O que está acontecendo nas igrejas não faz ideia, irmãos. Tem pessoas que não querem mais saber de igreja. É muito escândalo um atrás do outro. Escândalo. Eu olho as coisas e eu fico indignado, eu fico triste, ao mesmo tempo indignado. Parece que não estão nem aí. Eu comentei ontem com o pastor sobre isso, pregando, e comento aqui com o pastor e com vocês. Agora eles não estão mais abandonando de Cristo e saindo para fora. Eles estão abandonando Cristo e ficando aqui dentro das igrejas. E aí estão dando uma mensagem, eles lêem um versículo bíblico e começam a falar coisas, aí eles começam e dizem: Deus me falou. Chega na hora, Deus não falou coisa nenhuma, irmãos. É verdade. Nós temos que ter discernimento de espírito, porque eles querem destruir o altar que está dentro da igreja, irmãos. O pastor veio dar alerta para a igreja. Eu vejo essas coisas nas redes sociais, porque eu fico muito atento, eu oro ao Espírito Santo, e falo: não, alguém tem que começar a dar um alerta. Só que é poucos que estão dando alerta, porque tem medo, irmãos.
Tem medo. Porque se dá um alerta desse e falar realmente a verdade, nem todo mundo aceita. Nem todo mundo, irmãos. Certa vez, nós numa igreja, não posso falar o nome, mas eu quero dar um exemplo. Não vim aqui falar sobre essa coisa, vim pregar a palavra, mas só para você entender como que funcionam as coisas, irmãos. Estava lá o cidadão pregando, ele falava love, falava só de amor, pastor. Amor, muito amor. Era tanto amor que eu pensei, vai virar um romântico gospel. Estava pregando verdade, romântico gospel. Mas era muito amor, claro, Jesus é amor, Deus é amor, mas você tem que entender, irmãos, não é só porque Deus é amor que você também vai ter que continuar no pecado. Ele é amor, mas ele também é justiça. O amor de Deus caminha junto com a justiça, e a justiça de Deus caminha junto com o amor. Sem um, sem outro, não tem como. Deus é assim, pelo menos o que eu conheço. Aqui eu tive encontro. Aí o que acontece? Estava lá, pregou muito, falou muito de amor. Terminou a pregação, chamou o povo na frente e começou a fazer umas coisas estranhas em cima do altar. Cima do altar. E como eu já fui bruxo, como eu já fui satanista, eu olhei aquela cena e faz cair, sopra na cara, começou a jogar lenço e faz uma coisa aqui. Aí eu pensei, Espírito Santo, é magia negra, é bruxaria. Me incomodei com aquilo e ficava para lá e ficava para cá. Espírito Santo, me perdoa, assim, me corrige. Falei para um pastor, me corrige se eu estou errado. Estava lá, me corrige se eu estou errado. Aí o Espírito Santo falou comigo, se prepare. Amém. Terminou o culto, aí da igreja, falou, pastor, próximo domingo tu vai pregar aqui. Falei, amém. Quando eu virei, peguei o ônibus, o Espírito Santo já me deu a mensagem. Você vai pregar apenas 30 minutos e vai falar só do Espírito Santo. E você vai assumir tudo lá e vai fazer a busca comigo, com o Espírito Santo. Você vai fazer aquele povo buscar 30 a 40 minutos, me buscar. E fiz, pastor. Preguei 30 minutos só sobre o Espírito Santo. Assumi o controle até do som. Eu mesmo colocava as músicas, eu mesmo colocava o fundo, eu mesmo comecei a fazer tudo. E fiquemos 30 minutos buscando o Espírito Santo. 30 minutos. Aquela igreja se encheu naquela noite da glória de Deus. O povo caiu de joelhos, mas chorando na presença. Vieram na frente do altar, oraram em seus lugares, pulavam de alegria. Mas quando terminou, irmão, todo mundo sorrindo alegre, aí eu abri a bendita boca e disse, viu? Não precisou fazer tanta coisa que aconteceu lá atrás. Olha a diferença de buscar o Espírito Santo. Ninguém forçou vocês a fazerem nada. Tudo foi baseado, tudo que aconteceu com vocês foi tudo o Espírito Santo que fez. Amém, irmão? Ficaram felizes, bateram palma. Aleluia, Jesus. Mas nunca mais me chamou para pregar. Mas eu falei a verdade. Eu falei a verdade. Pastor, eu vou falar uma coisa para o senhor, que agora o Espírito Santo começou a avisar. A mesma coisa que eu falei para o pastor, eu fui pregar ontem. Se contenta com esse povo que está aí, pastor. Se contenta. É ruim ver uma igreja assim, a gente queria. Qual é o pastor que não quer uma igreja abarrotada, cheia? Mas se contenta, pastor, sabe por quê? Porque são essas ovelhas que o Senhor Jesus confiou em tuas mãos. Porque de que adianta o Senhor ter uma igreja cheia, abarrotada de pessoas, mas não saber o nome de cada um delas? Porque é isso que está acontecendo. Os pastores têm a igreja cheia, a gente passa, não passa, pastor? Eu sei como é que eu cuidei de igreja. Uma igreja, pouca pessoa, a gente passa na frente, está cheio de gente, cheio de pessoas, e tristeza, a gente fala, ô Espírito Santo, por que na minha igreja tem pouquinho, na igreja dele tem bastante? Foi uma vez que eu reclamei com o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo falou, mas olha a diferença. Você tem esse povo, você sabe o nome deles,
sabe aonde eles moram, você tem o número deles do WhatsApp. E esses que tem multidão, pergunta se eles sabem o nome dos outros. Não sabe. Nem sabe onde mora e nem sabe quem é. Então, essas são as tuas ovelhas, pastor. Amém? Você tem que orar por esse pastor. Orar. Glória a Deus. Glória a Deus. E você também tem o dever de trazer até pessoas também para a igreja. Olha, vamos lá comigo. Aqui tem palavra. Amém, irmãos? Aqui tem palavra, aqui tem oportunidade, aqui tem Deus. Glória a Deus. É isso que Deus espera de cada um de nós. Amém, irmãos? Então esse é o altar. Quando você repara o altar, quando você está na presença de Deus, você vai incomodar os inimigos, irmãos. Vai. A gente incomoda os inimigos o tempo todo. O diabo não vai parar, ele fica 24 horas por dia querendo nos atrapalhar em alguma coisa, 24 horas por dia tentando tirar nós da presença do Senhor. Ele fica lá o tempo todo. Por isso que nós temos que estar firme com Deus. Amém, irmão? Oh, aleluia. O altar, irmão, Aleluia, Jesus. esse altar, ele aponta para a nossa vida, ele aponta para o nosso coração, e ele também representa o lugar de adoração ao Senhor. Aleluia. Adore ao Senhor nas suas angústias, adore ao Senhor nas suas dificuldades, adore ao Senhor quando estão te perseguindo, adore ao Senhor quando estão falando mal de você, adore a Ele. Aleluia. Adore a Ele. Estão falando mal de você, adore Jesus, deixa que fala, não vire, não dê os ouvidos, eu vou adorar ao meu Senhor. Glória a Deus. Estava lá o cego de Jericó, ó Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E o povo passava, cala a boca, não importuna o mestre. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, fique quieto, não importuna o mestre. Jesus, e ele parou? Não parou. Até que Jesus parou e disse, o que você quer que eu faça? Ele não poderia ter pedido riqueza? Ele foi um homem sábio, porque ele sabia que se ele tornasse a ver, ele poderia trabalhar e reconstruir a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Que eu tornasse a ver. Aquela mulher hemorrágica estava lá, ela já foi com fé. Na fé ela diz para si mesmo, se eu tocar nas vestes dele, eu serei curada. Mas ela se enfiou no meio daquele povo, e Jesus andando, e o povo tocando em Jesus, e ela lá no meio, porque se pegassem ela via daquele jeito, ela ia ser até apedrejada, porque uma mulher que estava com aquela doença, era expulsa até da cidade, ela tinha que ficar longe do povo, porque eles faziam aquele como se fosse uma maldição. Então o que ela fez? Ela arriscou a sua própria vida, mas ela foi. Deus. Pegou e pum, tocou. Jesus parou. De mim saiu o poder. Quem me tocou? Aí chega Pedro. Não, mas Senhor, todo mundo está te tocando. Não. Alguém tocou diferente, porque de mim saiu poder. Glória a Deus. Aleluia. E aí olharam, abriram ali e viram ela lá. Cabeça baixa, meio com medo, mas ela acabou contando toda a história. Foi curada na mesma hora. Oh, palmas para Jesus, aleluia. Veja como que é, irmãos. É essa fé que nós temos que ter. Pode ver, no meio das angústias, no meio do povo, no meio daqueles que vai mandar você ficar quieto, que vai mandar você ficar calado, que não vai deixar você avançar. Não, irmão, nós temos que ser um povo de Deus, mas um povo de Deus que vai para frente, um povo de Deus que luta. Nós não podemos ser um povo de Deus que fica de braços cruzados e não fazer nada. Verdade, Deus. Não podemos. Jesus fala, a minha igreja, as trevas não prevalecerá contra a minha igreja. Glória a Deus. Só que as pessoas estão entendendo errado esse lado aqui.
que quando Jesus falou que, que as trevas não irá prevalecerá contra a minha igreja, achando que a igreja tem que ficar de braços cruzados, e o diabo vindo, bate e volta. Bate e volta. Não, irmão. O não prevalecer é quando Satanás está de trás daquela porta. Você chega e mete o pé na porta, invade o inferno com tudo, derruba Satanás e seus demônios e resgata as almas que estão na mão dele. Essa é a igreja. É como eu já tenho falado, é você ser o sal fora do saleiro, é você ser luz fora do ambiente de luz. Amém, irmão? Amém. Porque aqueles que estão nas trevas, para ele sair, ele precisa de alguém que tenha o quê? Luz. Como que você vai conduzir? Como? E eu tenho que ser o sal. Esse sal eu tenho que ir em qualquer ambiente, para que haja sabor. No meu trabalho, na minha casa, aonde eu for, eu tenho que ser esse sal, porque eu não posso ser o sal e ficar dentro do saleiro. Aí é fácil, irmãos. Coisa mais fácil é ser o sal dentro do saleiro, coisa mais fácil é ser luz dentro do ambiente. É bem facinho. Só que nós, como crentes de fato e de verdade, e verdadeiros crentes de Deus, cristãos de Deus, é o tempo todo lutando, é dormindo lutando, é acordando lutando, o tempo todo, irmãos. Glória a Deus. Nós não podemos brincar com o mundo espiritual. Nós não podemos, irmãos. Nós temos o dever. Mas antes, irmão, repara o teu altar. Veja como que ele está, esse teu altar. Por que que nós lemos aqui, por exemplo, as 12 pedras? Veja que Elias, ele reconstruiu o altar. E essas 12 pedras, ele estava falando o nome do quê? De cada tribo. Eu até fiz uma anotação aqui, veja só. Elias construiu o altar para mostrar ao povo de Israel sua propriedade e direito que o Senhor tinha sobre o seu povo. Você é a propriedade de Deus. Você tem os direitos que o Pai dá. Então Satanás, esse demônio, ele não pode, hipótese alguma, querer tocar na tua vida, irmãos. Ele não pode. Por mais que ele tenta, ele não pode. Porque você é o que? Propriedade do Senhor Jesus. Você não é somente filha e filho, não é somente serva e servo, não é somente amiga e amigo, mas é propriedade exclusiva do Senhor Jesus. Porque quando ele estava lá na cruz do Calvário, o seu sangue vertendo, além de apagar todas as nossas transgressões, de lavar e nos purificar de todos os nossos pecados, ele estava comprando com teu sangue a nossa alma. Aleluia. Oh, aleluia. O fogo está descendo. Oh, glórias. Glória a Deus. Aleluia. Isso me fortalece, irmão. Tem que fortalecer você também. Então não pensa que você vai estar no barquinho, o barquinho vai estar lá bem de boa. É tempestade, irmão, mas suporta, continua, vai adorando, vai glorificando a Deus, porque vai chegar cedo ou tarde, você vai estar lá no reino de Deus, aí você vai dizer, oh, aleluia, eu passei por luta, dificuldade, mas hoje eu estou aqui na presença do Senhor. Palmas para Ele, oh, aleluia, Pai. Esse é o mesmo propósito que Deus tem na nossa vida. Manter uma aliança com nós. Nós mantemos uma aliança com o Pai. Amém, irmãos? Quem é filho de Deus? Eu quero ver aqui. Não, eu quero ver os filhos de Deus. Oh, aleluia. Então, irmão, o filho obedece o Pai. O filho agrada ao Pai. O filho fala o tempo todo, eu te amo, meu Pai. Oh Deus, amamos a Deus, amamos a Ele, pelo que Ele é e pelo que Ele fez em nossas vidas. Amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro, porque na verdade tinha que nós amar Ele primeiro. Mas Ele nos amou por primeiro. Amém. Veja que o Deus de Israel deu o seu próprio filho por nós. Deus da glória. Para
restaurar o nosso altar, para que nós pudéssemos carregar a cruz e seguir a Ele, de fato e de verdade. Ele fez isso por mim, Ele fez isso por você, Ele fez isso por todos nós. Aleluia. Oh, glórias a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Não importa a situação da vida que você vive. Cansemos já de ficar falando, e as pessoas só apontam o pecado daqui, pecado de lá, e aponta, afastando pessoas. Quem é mais crente antigo do que eu aqui? Lá no passado, quando a gente via muito isso daí, lá no passado não podia fazer nada, não podia jogar bola porque era do diabo, não podia assistir televisão porque era do diabo. Por quê? Que lá no passado era pecado e hoje não é mais. Matou aquelas almas lá do passado. Por que no passado era pecado e hoje não é mais? Por que no passado proibiram muito não assistir televisão, e esses que proibiram lá no passado hoje tem até transmissão na televisão? Estão imaginando as coisas? Estão analisando como que é? O evangelho ela tem que ser pregada, o evangelho ela tem que ser falada, o evangelho tem que ser realmente pregada e falada. É isso que tem que se fazer. Glória a Deus. Nós estamos aqui para pregar o evangelho de Jesus. Nós temos que ser uma igreja salva, irmãos, porque tem muita igreja que não está mais sendo salva. Não está. E se a trombeta toca, irmãos? Será que nós estamos prontos para ir? Eu estou falando nós, eu não estou falando vocês, eu estou falando nós, incluindo eu. Será que nós estamos prontos realmente para ir? Se a trombeta tocar hoje? Será que nós estamos prontos também, se a trombeta não tocar, mas nós estamos prontos para morrer? Será que se eu morrer hoje, eu vou estar onde? Será que eu vou estar com o Pai? Ou eu vou estar longe do Pai, distante do Pai, lá no inferno, lá no tormento? Porque lá no inferno, não tem nenhum demônio lá não, irmãos. Qual é o demônio bobo de querer ir para o inferno, sendo que eles não querem ir? Eles têm medo. Ah, pastor, aonde? Está lá, Gadareno. Glória a Deus. Quando Jesus pisou os pés, apareceu lá o cidadão cheio de demônio. Viesses aqui nos atormentar antes do tempo. Rogo-te para que nos mande para os porcos, porque eles têm medo de ir para o inferno, porque eles sabem que Deus criou o inferno, foram para eles. Sinceramente, as pessoas estão indo de lambuja, estão indo de carona, estão pegando rabeira, indo sem parar, estão indo. O negócio foi tão forte que nem os porcos aguentaram os demônios dentro, que eles mesmos se jogaram para os precipícios abaixo. Veja só, irmão, como é que é a situação. E nós somos seres humanos cheios de falhas e de muitos pecados. Se nós não tomar cuidado, não cuidar do altar, não analisar a nossa vida, não estar sempre na presença de Deus, não vivendo em todo o tempo, como uma das armaduras diz, oração em todo o tempo, a gente está apto sim, irmãos, a deixar demônios entrar em nossas vidas e querer destruir. Ainda mais que se está na igreja agora, ainda mais que se virou crente. Se ele conseguiu espaço, ele não vai fazer como lá no mundo, que entra devagarinho. Dessa vez ele não vai perder tempo. Ele vai entrar e já vai fazer um caos danado. Aí atinge você, atinge a família, atinge tudo que estiver ao teu redor. Amém, irmãos? Então, quando foi juntando essas 12 pedras, ele foi falando o nome de cada tribo. E foi falando, tribo tal, e foi juntando, e foi colocando, juntando o altar. Assim que você tem que fazer nas tuas orações. Vai arrumando o teu altar, vai limpando o teu altar, vai se preparando o teu altar. Vai orando e vai arrumando e vai preparando. Aí o que Elias fez? Resolveu fazer um rego em volta do altar. Esse rego, irmão, representa espiritualmente é que você tem que estar dentro.
Sendo o altar já levantado, faz o rego em volta, então o altar está onde? No meio do rego. Passou para fora do rego, é mundo. Dentro do rego, vida no altar. Fora do rego, mundo. E tem crente que está assim, um pé no rego, um pé no altar e outro pé no mundo. Dentro da igreja, ele é uma. Fora da igreja, é outro. Dentro da igreja, ele diz, aleluia, glórias. Fora do altar, fora do rego, aí ele mente. Fala mentira. Engana o patrão, engana os irmãos, engana todo mundo. No mundo, faz um monte de coisa errada. Dentro da igreja, ele é um santo. Dentro da igreja, ele mostra que é homem de Deus, é uma mulher de Deus. Para fora do rego, ele mostra que é pior do que Satanás. Estão entendendo, irmãos? É forte ou não é isso? Forte essa palavra. Glória a Deus, aleluia. E agora? Será que eu estou dentro do rego ou eu estou pulando o rego? Será que eu estou ali no altar, no meio do rego, ou eu estou lá no mundão? E agora? Será que aqui a gente ora? Se eu falar, vamos orar, vocês vão orar, vão ou não vão? Se eu falar, fique de pé, vamos orar, vocês vão orar, não vão? E lá fora? Será que continua a oração? E quando eu leio a Bíblia? Será que eu leio a Bíblia só na igreja? Mas e lá? Lá fora? Você lê a Bíblia? Você está vendo a importância de você ter um altar de Deus diante dele, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Você vê a importância? Você vê como que é o lado espiritual, a nossa vida espiritual, irmãos? Você tem que olhar o lado espiritual, irmão. Você tem que olhar a situação espiritual. Porque de todas as situações, sempre por detrás daquilo tem um algo espiritual. Sempre. Sempre por detrás. O altar, ultimamente nas igrejas, está sendo estragado até por política. O pastor não queria falar de política, mas eu preciso falar. É um alerta. Está estragando. Estão falando até de política em cima do altar. Já estão falando por aí. Ó, se você é do lado E, para não ficar falando de política, se você é do lado E, é do diabo, é do demônio. Mas se você for do lado L, você é cristão, você é de Deus. Não caia nessa, irmãos. Não caia nessa. Por mais que um lado é uma ideologia contra os cristãos, contra a família, por mais que um lado é uma ideologia diabólica, você tem que entender que o outro lado pode ser que eles não tenham a mesma ideologia, mas do outro lado tem corrupto, do outro lado tem ladrão. E qual é o cristão que vai ficar apoiando ladrão, corrupto, bandido? Me diz. É o mesmo que chegar naquele dia e dizer, solta Barrabás, solta Barrabás. É a mesma coisa, irmãos. Cuide do teu altar. Olha para a pessoa do seu lado e fala aí, cuida do teu altar. Mas fala nos olhos, cuide do altar. Veja, irmãos. Tem que cuidar desse altar. E quando chegar e falar de alguma coisa, qualquer coisa de política, seja o que for, irmão, falei, não, minha vida cristã não se baseia nesse tipo de coisa. A minha vida cristã não tem nada a ver com ideologias. E outra, a minha pátria é o reino de Deus. A bandeira é o reino. A minha bandeira não é essa bandeira que todo mundo sacode, minha bandeira se chama cruz. Amém, irmão? Glória a Deus. Oh, aleluia, palmas por Jesus. A nossa bandeira é a cruz. Não é aquela bandeira que todo mundo se veste e quer mostrar para o povo e quer mostrar para todo mundo. Não.
A nossa bandeira é aquela cruz que nós carregamos. E nós não carregamos nem de pé, nós fazemos assim, ó. Assim. E cai com a cruz. E levanta de novo. Anda e cai de novo. E levanta, cai e levanta, cai e levanta, cai e levanta. Glória a Deus. Aleluia. Até você chegar no céu. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Até você chegar. Deus. Aleluia. É ter marcas dos pregos na tua mão, nos teus pés. É você ter marca mesmo, irmãos. A gente vai sofrer? Vai, e muito. E se prepare, irmãos. Se prepare, porque lá na frente as coisas vão acontecer. Esse dia eu comentei com o meu pastor lá. Eu falei bem assim para ele: pastor, eu não sei qual que seria o melhor. Eu falei desse jeito, eu não falei qual que seria pior. Eu falei assim: pastor, eu não sei qual que seria melhor. Viver num país leigo como o Brasil, que você é livre para pregar o evangelho, ou começar a ter a perseguição contra os cristãos. Aí o pastor olhou assim, tipo assim, não estou entendendo o que o pastor geral está falando. Aí eu falei: vou te explicar. Porque num país leigo como é o Brasil, até macumbeiro fala que é cristão. É ou não é? Qualquer um fala que é cristão. Mas num país onde que tem perseguição, é na perseguição que a gente vai ver quem é realmente cristão de verdade. Aleluia. Num país leigo como é, que fala de cristão, todo mundo quer viver o cristão, quer viver o cristianismo. Mas num país perseguido, todo mundo vai morrer por ser cristão. Todo mundo vai morrer porque prega o evangelho. Todo mundo vai morrer porque louva a Deus. Todo mundo vai morrer porque carrega a cruz. Todo mundo vai morrer porque tem o altar diante de Deus. 99,9% de todo brasileiro se diz cristão. Mas é um cristão que não carrega a cruz, é um cristão que não abandonou o pecado, é um cristão que continua fumando, é um cristão que continua mentindo, bebendo, é um cristão que continua fazendo as mesmas coisas erradas. Sabe por quê? Porque eles batem no peito e dizem: nós somos a igreja. Você não precisa ir numa igreja. Nós somos a igreja. Não, irmão. Não, nós somos igreja agora, que todos nós estamos reunidos, nós somos agora. Mas a hora que nós terminar o culto e o pastor fechar a porta, você deixa de ser igreja, porque agora é tua vida pessoal com Deus. É ali fora que você vai ver onde que está a sua vida pessoal com Deus, a sua intimidade com Ele. É ali fora que você vai estar com o altar diante de Deus. Amém, irmão? Amém. A igreja, aqui nesse exato momento, ela serve para recarregar a nossa fé. É que nem o nosso celular. Pode ver, a gente está usando, vai descarregando a bateria. Chega uma hora que eu tenho que colocar no carregador para ter bateria. A igreja serve para isso. Lá fora você passa por lutas, por dificuldades. Lá fora tem coisas que é só você que vai ter que resolver, que nem o teu pastor vai poder fazer isso. Algumas lutas que é só sua. Existem lutas que nós podemos se envolver, mas existem aquelas lutas que é só sua. E muitas das vezes Deus deixa você lutar sozinho, porque você precisa se virar como crente, precisa se virar como cristão. Existe aquele momento que Deus vai te colocar no deserto, irmãos. O pastor aqui já passou por desertos várias vezes, e por várias vezes eu também reprovei, mas também por várias vezes eu também venci o deserto. E o tempo todo nós vamos ser jogados no deserto para nós aprender. Às vezes nós vamos para o deserto porque precisa orar mais, às vezes nós vamos para o deserto porque precisa jejuar mais, às vezes nós vamos para o deserto porque precisamos ler mais a Bíblia, às vezes nós vamos para o deserto porque temos que estar o tempo todo de joelhos dobrados diante de Deus. Glória a Deus. Aleluia. E é vivendo esse altar. Por isso que você, neste momento, acaba se tornando a lenha para esse altar. Amém, irmãos? Amém. A lenha. Porque veja só, no altar temos o quê? Já tem o altar, já foi feito o rego, você já tem o novilho. Quem é o novilho que nos representa hoje? Quem? O povo. Amém. Glória a Deus. Quem é o novilho?
Jesus. Fala Jesus. Jesus. Mas bem alto, fala Jesus. Jesus. Esse é o novilho, irmão. Você tem o altar, você tem o novilho, você é a lenha. E do que nós precisa? Fogo. O fogo do Espírito Santo. Palmas para ele novamente. Oh, aleluia. Por isso que o Senhor Jesus, ele requer de nós, irmãos, a nossa vida total. Não é 50%, não é 90% e muito menos 99%. É tudo ou nada. É 100% da nossa vida. É 100%. Você tem uma escolha. Ele não vai, ele jamais, o Senhor Jesus jamais vai implorar ou mandar você ficar com ele. Quando eu estava pregando ontem sobre a cruz, eu li uma citação na Bíblia para aquele povo, onde Jesus pregou o Evangelho e ele deu uma pegada boa naquele povo. De repente, viraram as costas e deixaram Jesus sozinho. Jesus olha para os discípulos e fala: vocês querem ir com ele? Com eles? Pode ir. Ele não implorou: oh, volte, por favor, eu não vou falar mais isso não. Não, quer ir com ele? Então vá. Aí Pedro chega: não, como que nós vamos, se o Senhor é o Cristo, se o Senhor é a palavra, se o Senhor é o caminho? Para onde nós iremos se nós for com eles? Para onde nós iremos? É a mesma pergunta que eu faço para você. Para onde você vai quando o Evangelho é pregado e você não gosta? Para onde você vai? Obviamente eu vou procurar uma igreja aonde fala, né, que pode encher o meu coração, massagear o meu ego, massagear o meu coração, falar que eu sou precioso de Deus. É isso que eu quero ouvir, pastor. Irmão, Jesus, ele fala: você é meu servo, você é minha serva, você é meu amigo, você é minha amiga, você é meu filho e você é minha filha. Então suporta a cruz. Glória a Deus. Veja que o pastor está pregando o Espírito Santo é maravilhoso, irmãos. Maravilhoso, porque eu estou pregando as duas coisas ao mesmo tempo, o altar e a cruz. Glória a Deus. Veja como que é. Eu nem pensava em falar isso. Não pensava. Por isso que eu falei, eu já preguei essa mensagem sobre o altar, mas não dessa forma não. Glória a Deus. Não dessa forma, porque o Espírito Santo ele é assim, ele fala justamente aquilo que o povo precisa ouvir, que você precisa ouvir, que eu também preciso ouvir. Aleluia. Porque à medida que eu estou passando, o Espírito Santo está falando. Deus. À medida que eu falo, o Espírito Santo já tinha falado, mas antes o Espírito Santo prega para mim também, irmãos. Glória a Deus. Eu sempre falo para Deus: eu não vou subir no altar naquela igreja sozinho. Ou o Senhor sobe comigo, eu nem vou. Porque se eu subir sem Jesus no altar, aí eu vou ser igualzinho àqueles que falam: Deus me falou, e Deus não falou nada. Aí ele começa a profetizar um monte de coisas. Eu nunca vi tantos profetas nesse tempo, irmãos. Eu nunca vi. A gente já é de oração. Quem é de oração aqui? Quero ver. É. Agora eu pergunto: é fácil orar? Não é fácil orar. Agora aparece profeta que ele tem profecia: segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Espera aí, alguma coisa está errada, porque se eu sei que é difícil orar, como que eu vou ter profecia de segunda a segunda? Eu teria que estar o tempo todo na presença de Deus, o tempo todo. Eu teria que estar lá no monte o tempo todo para receber profecia o tempo todo. Nem lá com Elias aconteceu isso, nem com Jeremias aconteceu isso, nem com Daniel aconteceu isso, com Ezequiel aconteceu isso, com os profetas menores e maiores aconteceu isso. E aqui eles ficam falando, e o povo dá glórias, aleluia. Eu estava pregando, falando, hoje em dia a gente vê muitos
pastores que antigamente a gente olhava, se espelhava nele e falava, nossa, esse cara é homem de Deus, essa mulher é homem de Deus, e agora parece que mudou tudo. A gente olha, né, pastor, poxa, se eu pudesse eu trazia ele aqui para pregar para o povo. Mas ele não vem numa igrejinha pequena dessa. Perdoa a expressão de dizer igrejinha, pastor, a pessoa vai entender. Ele não vem numa igrejinha dessa, sabe por quê? Porque nós não temos 20, 30, 50 mil reais para ele vir pregar aqui. Tá entendendo, irmão? Nós não tem aquela missionária para fazer o culto das mulheres. Para fazer o culto das mulheres abençoado, mas não tem 30, 80 mil reais para trazer, para colocar aqui. Viraram tudo produtos gospel. Por isso que Deus, ele conta somente com pessoas que realmente querem pregar o evangelho de verdade, de fato, de verdade. Amém, irmãos? Não vou dizer que eles são falsos profetas, não são. Não vou dizer que eles não pregam a palavra, estão pregando a palavra, mas de uma forma diferente. Estão cobrando. Pastor, esses dias, eu comentei com o pastor, antes de ontem, eu me assustei, pastor cobrando R$80 para batizar as pessoas. Eles iriam que comprar uma camiseta, mais uma pulseira e pagar mais de R$80 para ser batizado. E ele colocou assim, daí alguém, sempre tem um que é usado mesmo, né? Tem um que está lá no meio, ele falou, não, o pastor falou isso, pegou e expandiu para a internet a mensagem lá do WhatsApp. E aquele que não pagar R$80 não vai se batizar. Você vê como está acontecendo? R$80. E eu olhei aquilo ali, não pode. Jesus não cobrou nada de ninguém. Quando você foi batizado nas águas, o pastor que te batizou, ele cobrou alguma coisa? Não. O batismo nas águas é você que decide se você vai ou não. E você sabe que se você se batizar, você tem que morrer de fato e de verdade. Porque nem todo mundo que se batizou morreu. Ele entrou um pecador seco e saiu um pecador molhado. Ele não matou a velha criatura. Mas tem aqueles que realmente se batizou, matou a velha criatura, caminhou com Cristo, caminhou no Evangelho e depois teve o batismo com o Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Quando a pessoa entrega a vida para Jesus, o Espírito Santo já desce. Mas daí eu falo do batismo com fogo, irmão. Onde daí você é preparado para ir para o deserto, para ir para as lutas, para ir para a guerra. Onde você é preparado para orar, expulsar demônios em nome dele. Ou você acha que é só o pastor que expulsa demônio? Não! Está aqui na Bíblia, ele deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Somente aquele que tem autoridade, quando realmente disse para Jesus, eis-me aqui, eu me entrego ao Senhor. Oh, aleluia. Se você crê, então diga glórias bem alto e palmas para Ele. Você tem essa autoridade. Esse é uma vida do altar. É esse que você tem que carregar. Você veja que nesse tanto que eu estava falando, os 4 cântaros jogados em cima daquele novilho, representa justamente os 4 evangelhos da Bíblia. Os 4. É ali que estão os ensinamentos do Senhor Jesus. É ali. Aí quando vem a água, ela representa o que? A palavra. Amém, irmão? Glória a Deus. Você vai enfrentar muitas lutas e muitas pessoas vão confrontar você justamente com a palavra. Glória a Deus. Justamente. É que nem eu estava conversando aqui no início com a pastora Eliane. Nós estávamos perguntando a algumas pessoas, né? Fulano, eu peguei, eu mando mensagem para ele, vamos lá. Às vezes lá no grupo, a gente tem um grupo aí, às vezes eles ficam meio brabinho comigo quando eu falo algumas coisas, aí eles querem dar lição de moral. Mas quando eu convido, vocês querem dar lição de moral? Então tá aqui o convite. Eu vou estar lá perto de vocês, Campo Largo, Ferraria, eu vou estar lá. Vai lá, vem aqui na igreja, onde eu vou estar lá. Para ver se realmente eu sou isso que vocês tanto falam. Venha ver como que é a minha vida lá no altar. Agora vê se aparece. Não aparece.
E eu envio convites, vou enviando convite. Uma vez eu entristeci e falei, eu envio tanto convite. Eu faço os convitinhos, né, pastor? Eu envio tanto convite. Aí eles não aparecem, irmão. Só que uma coisa eu sei. Se eles perderem a salvação, eles vão lembrar lá no inferno. O pastor Rubens mandou o convite, você não foi. O pastor Gerdal mandou o convite, você não foi. O meu servo lá da igreja lá te chamou, você não foi. Você falou que ia e não foi. Estou entendendo, irmãos? Nós temos que aproveitar essas oportunidades até a vida de Cristo. Aleluia. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Por isso, irmãos, eu quero que você cuide do altar. E a gente vai orar. A gente vai orar para restaurar o nosso altar. Glória a Deus. Se você estava meio balanceando, está meio com dúvida, ou pensando em sair, ou pensando em desistir, esse momento é agora. O momento de restaurar o altar, o momento de fazer uma nova aliança com Deus e progredir, irmãos. Amém? Progredir. Permaneça firme, irmãos. E eu vou novamente ressalvar aqui, por que eu orei por eles aqui na frente? Porque como o Espírito Santo falou, estão jantando eles. E às vezes você também, irmão, pode estar sendo jantado aí fora. Qual é a expressão que o pastor está falando jantando? Alguém entende essa expressão que estão jantando? Então. Porque em vez de comer, né, encher o bucho de carne assada, de arroz e feijão, fica só falando. Aí o diabo chega e puff. Aí o puff passa para um, passa para outro, vai passando, até chegar no pastor sentado aqui. Estão jantando os meus servos. Você acha que já não me jantaram, irmão? Tem gente que está até grande, de tanto que me jantaram. Mas eu estou aqui de pé, irmão. Estou aqui de pé. Glória a Deus. Deixa que me jantem, que me almocem, né, pastor? Pelo menos estão lembrando de nós. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Só que é o seguinte, a gente só lamenta. Porque se continuar assim, vai perder a salvação. E aí, Senhor, eu preguei o evangelho no teu nome, eu expulsei demônios no teu nome, eu curei enfermos, eu curei pessoas em teu nome. Por que eu estou aqui neste lugar, Senhor? Apartai-vos de mim, porque eu nunca te conheci. Mas por que eu estou aqui? De repente vem a lembrança, pum! Aí aparece. Você estava falando do fulano. Aí vai olhar, tá lá os fulanos, na glória de Deus, e dizendo o tempo todo: Santo é o Senhor, aleluia! Santo é o Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Quem não gosta de dizer santo e vai reclamar com os anjos vão falar: então aqui não é teu lugar não, porque o tempo todo é santo é o Senhor, aleluia. Amém, irmão? Glória a Deus. Então essa é a mensagem. Cuide do altar e suporta a cruz. Amém? Amém. Vamos orar? Em nome do Senhor Jesus?